princípio da seleção dos filmes, na verdade, parte de uma conversa que eu tive com Pella em relação a essa ideia de como apresentar pela primeira vez todos esses 8 filmes, esses 8 gestos juntos de uma só vez. A princípio, tivemos pensando na ideia de colocá-los cronologicamente organizados e eu fiquei um pouco com receio, porque sinto que a coisa cronológica, com frequência, ela tem uma presunção de evolução. Acho que é importante a gente poder ir à frente e atrás e fazer com que esses tempos conversem, que esses tempos se falem, que eles se cruzem. Cada filme pede uma imersão, uma empatia, uma coabitação com um certo mundo, que seja através da convivência com um sujeito, personagem, outro, que seja através de uma certa paisagem, de uma certa localidade. Acho que todos os filmes nascem, de uma maneira ou de outra, de uma certa inquietude. Acho que os filmes que eu pude fazer até hoje são filmes que nascem de certos desejos ou certas ansiedades, certas curiosidades, que buscam justamente reenquadrar a maneira com que, não apenas eu, mas a maneira com que essas coisas são depictadas ou representadas. Cada um desses filmes, sem dúvida, me pede modos de atenção e modos de estar juntos diferentes. Alguns pedem a ajuda e a cooperação de outros são processos um pouco mais solitários, um pouco mais intensivos, um pouco mais fechados, enquanto outros pedem que as coisas se expandam e se explodam um pouco mais. Então, realmente, é muito difícil a gente poder predeterminar como os filmes nascem, mas eu acho que eles nascem de impulsos muito... Nascem como rios, não sei, acho que é uma coisa de seguir o fluxo. E cada um dos filmes eu sinto que eles falam uma língua e eu tenho que aprender a falar a língua deles, na verdade. São uma espécie de seres que eu acho que eu vou descobrindo pouco a pouco. Eu não acredito que haja realmente uma divisão entre aquilo que é poética e aquilo que é política. E acho que, na verdade, todo o gesto que acaba se assumindo a priori como absolutamente político, ele talvez tenha tendência em fechar discursos, em eclodir certas ideologias. Eu gostaria de fugir justamente da ideia de um cinema que seja político dentro de um ponto de vista pré-determinado, mas talvez um cinema que pense o que podem ser outras formas de se pensar a política, fora de ideologias pré-construídas. Por isso eu acho que a poética é uma política, acho que a forma também é uma forma de política, de como se redistribuir ou se distribuir certos tipos de sensibilidades, certas localidades, certas maneiras de se ver e de se estar. E acho que se há uma coisa que o meu cinema se interessa realmente é a questão da perspectiva, é a questão do que olha o que e como, da coisa olhada e da coisa que olha. E esse princípio, que é o princípio básico do cinema, que é o princípio de observação, o princípio de frame, de enquadrar, de dar um contorno a certos momentos ou certas visões, é de uma maneira ou de outra, lógico, uma espécie de escrita política. Mas acho que talvez a gente passe por um momento onde a gente tem que repensar muito o que a política quer dizer, porque vivemos uma crise profunda do que esses valores políticos podem realmente, o que eles podem nos levar a refletir hoje em dia.